Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para a gente ouvir mais uma história da Palavra de Deus sobre a vida de Jesus? Então vamos lá! Vocês se lembram que a gente já conversou sobre quando Jesus deu um sermão numa montanha? Semana passada a gente falou sobre quando Jesus ensinou os discípulos e a nós também como a gente deve orar. Vocês se lembram? E hoje a gente vai contar outra história. Vocês sabem que Jesus e os discípulos ficavam viajando muito, eles iam de uma cidade para outra, iam, voltavam, enfim. E numa dessas caminhadas, um dia, quando eles estavam indo para Cafarnaum, aí, quando eles chegaram onde eles queriam, Jesus perguntou para os discípulos o que eles estavam conversando no meio do caminho. Os discípulos não quiseram responder, eles ficaram com vergonha de responder o que eles estavam falando. Por quê? Porque os discípulos estavam debatendo qual deles ia ser o maior no reino de Deus, qual ia ser o mais importante no reino de Deus. Olha só. Só que Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Jesus sabe de tudo, ele conhece os pensamentos e tudo mais. Então Jesus sabia o que eles estavam falando, mesmo sem eles precisarem contar. Então, mesmo os discípulos com vergonha, Jesus sabia e foi falar com eles. E aí Jesus falou uma coisa, talvez você já tenha ouvido essa frase por aí. É um versículo da Bíblia que está lá em Marcos 9 e fala assim: Jesus diz para eles que quem quisesse ser o primeiro deveria ser o último. Parece que não faz muito sentido, né? Mas olha só, isso queria dizer que quem quisesse ser mais importante ou quem quisesse ter mais relevância no reino de Deus, essa pessoa tinha que ser um servo. E geralmente aqui na Terra, quando a gente fala que alguém está servindo alguém, a gente acha que isso não é uma coisa muito boa. Mas a gente aprende na Bíblia e Deus ensina pra gente que servir as outras pessoas é uma coisa que agrada muito a Deus. Jesus veio na Terra e ele só serviu as pessoas, serviu a Deus, serviu as pessoas que estavam em volta dele. Não é isso que a gente aprende quando a gente estuda a vida de Jesus? É a mesma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que servir as outras pessoas, ajudar o máximo que a gente pode, trabalhar para o reino de Deus, tudo isso. E essas coisas vão fazer com que a gente seja importante assim no reino de Deus. A gente tem que ter muita humildade no coração e continuar servindo a Deus sempre em todas as situações. E aí, depois disso, Jesus foi e pegou uma criança que tinha ali perto, chamou ela para mais perto assim e explicou para os discípulos uma coisa: que quem cuidasse de uma criança, desse atenção para uma criança, essa pessoa é como se ela estivesse cuidando do próprio Jesus. Por quê? Porque às vezes as pessoas, principalmente naquela época, achavam que criança não tinha muita importância. Até hoje, às vezes, as pessoas pensam que criança não é muito importante, que criança só dá trabalho, enfim. Olha só, Jesus estava ensinando como crianças têm essa necessidade que sirvam, que cuidem delas. E aí, do mesmo jeito, Jesus estava falando, ó, cada vez que vocês cuidarem de um desses pequeninos, é como se estivesse cuidando de mim. Mais uma vez, Jesus querendo demonstrar como era importante a gente servir a Deus e servir as outras pessoas. Desde que a gente é criança, a gente já pode servir, ajudar em casa, ajudar na igreja. Essas coisas já são a gente servindo as outras pessoas. Muito bem, crianças. Agora a gente vai escutar de uma outra vez que Jesus também estava falando sobre crianças, falando com crianças, tá bom? Isso foi outro dia, outra ocasião, tudo bem? Momentos diferentes. Então, um dia, como sempre, Jesus estava lá com várias pessoas em volta, estavam sempre seguindo Jesus, queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, para ensinar, algumas queriam ser curadas, enfim, Jesus estava sempre com um monte de gente atrás. E aí, nesse dia, alguns pais com crianças, algumas famílias chegaram perto de Jesus com muitas crianças. E os pais queriam levar as crianças até Jesus, para Jesus abençoar eles, ficar um pouquinho ali com eles, enfim. Devia ser uma coisa muito especial. Imagina você poder chegar pertinho de Jesus assim, falar com Jesus, encostar em Jesus. Muito especial. E esses pais estavam levando as crianças lá para ficar perto de Jesus. Mas aí, os discípulos de Jesus não gostaram disso.
Eles acharam que as crianças não podiam ficar ali perto, que elas iam atrapalhar, que elas iam perturbar Jesus, que Jesus já estava muito cansado e que não era para deixar as crianças perto. Eles ficaram irritados, mano, quiseram tirar as crianças de perto de Jesus. Mas Jesus não gostou disso. Ao contrário, Jesus falou para os discípulos que não era para eles fazerem uma coisa dessa, que era para deixar as crianças irem até ele. Foi isso mesmo que Jesus falou. Ele falou: deixai as crianças vir até mim. Por quê? Ele ainda falou assim: porque das crianças é o reino de Deus. Olha só, o que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus não quis dizer que Deus ama mais as crianças, que as crianças são mais especiais que todo mundo, que as crianças são perfeitas, que as crianças não fazem nada errado. Não é nada disso que Jesus falou, até porque a gente sabe que todo mundo já nasce com pecado. Desde que a gente é criança, a gente já tem pecado no nosso coração e a gente já precisa do perdão de Deus desde que a gente é criança. Então não tem nada a ver com isso. O que Jesus queria dizer é que da mesma forma que as crianças são dependentes, as crianças dependem de quem cuida delas, dos pais, não é verdade? Quem dá comida para você, quem dá roupa para você, quem dá uma casa, uma cama para você dormir, a gente sabe que é Deus que abençoa os nossos pais para eles terem força para trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, que é Deus quem sustenta. Mas são os seus pais que cuidam de você, vocês dependem dos seus pais, olha só. Da mesma forma que crianças dependem dos pais para cuidar delas, a gente tem que depender de Deus. Depender de Deus sempre, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem dá graça, quem dá perdão. Olha só que importante, era isso que Jesus queria dizer, que a gente tem que ser como criança, tá sempre dependendo de Deus. Desde pequenininha a gente tem que aprender que a gente depende de Deus para tudo. E depois, quando a gente fica adulto, a gente tem que lembrar disso, que é Deus quem sustenta a gente, é Deus quem cuida da gente, tá bom? E aí, depois disso, Jesus chamou as crianças para ficar pertinho dele de novo. E aí Jesus ficou ali com as crianças um pouco, abençoou as crianças, conversou um pouco com elas e foi um momento especial. Jesus queria as crianças perto dele, Jesus não queria as crianças longe. Do mesmo jeito, você sabe que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para você poder ficar perto dele, você poder ficar perto de Deus de novo. Você sabe que o pecado separa você de Deus, mas o perdão que Jesus pode dar pra gente por causa do sangue dele na cruz faz com que a gente possa ficar pertinho dele de novo. Ele quer que você esteja perto dele. Ele quer ter um relacionamento com você, ser seu amigo. Por isso a gente fala com Jesus, a gente ora, a gente lê a palavra, porque assim ele fala com a gente, não é verdade? Assim a gente pode ser sempre amigo de Jesus, estar sempre perto de Jesus. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês.